Estamos ao vivo? É isso? Estamos ao vivo. Seja bem-vindo, Paulo Júnior. Bora lá. Seja bem-vindo, Lívia. Família Yunis, seja bem-vindo. Bora lá. Estamos ao vivo. Hoje vamos ter um bate-papo fantástico aí. A gente está iniciando uma jornada aí de lives, né? A gente veio de uma jornada do operacional estratégico. Agora no mês de março aí a gente está numa temática justamente trabalhando os pontos fundamentais aí que a gente identifica que o empreendedor precisa desenvolver e a venda é um deles. E hoje é o nosso dia aí de trabalhar isso, potencializar. Você que está aí, ó, tem um aviãozinho aí do lado, você já tem a possibilidade de compartilhar com alguém, né? Compartilhar aí essa live para que outras pessoas possam ter o privilégio de participar também. Seja bem-vindo, Maicon. É isso. Daqui a pouco eu vou estar chamando aqui já o Dica já está aqui. Diego, seja bem-vindo, Diego. Bora. Esse é um dia especial. Vai se preparando, vão compartilhando aí. E vai ser especial esse tempo que vamos passar juntos aí. Bora lá que vamos desenvolver. Eu já vou chamar o Bugica que já chegou aqui. Lucas, seja bem-vindo. Bora lá. Deixa eu apresentar, né? Antes de chegar aqui, o Bugica é um amigo que a gente fez aqui, a gente compartilha um espaço corporativo aqui em São Francisco, né? Um cowork, como a gente vai no meio dos nossos corredores aqui, compartilhando, trocando ideia. O Gica é um empresário aí, um vendedor, né? Que de fato tem trazido clareza aí, tem ajudado outros empreendedores nessa área aí. Rodrigão tá aí, seja bem-vindo, Rodrigo. E a ideia é a gente poder bater um papo aí e ajudar, né? E vou deixar esse tempo aí para a gente poder criar um cenário favorável para a gente se desenvolver, né? Valeu, meu cara! Rodrigão aí, seja bem-vindo aí. Sucesso sempre, meu brother. E a gente está aí, né? Para desenvolver, para crescer. E bora lá, que esse cara é fera e a gente vai ganhar um tempo junto aí. Conto com a sua participação, a gente vai criar um cenário, né? Eu sempre digo que empreender é uma jornada e à medida que a gente vai se habilitando no meio do caminho, né? Desenvolvendo novas ferramentas para potencializar o nosso resultado. E hoje vai ser um dia desse. Deixa eu achar o Bugica aqui para chamar ele aqui e a gente essa temática aí, né? Para a gente crescer. Opa! Seja Bora! bem-vindo, Bugica Obrigado, meu irmão. Carlos. Um prazer estar aí. Bugica é um especialista em vendas, na verdade, empresário, bem-sucedido, se desenvolvendo, tem ajudado outros empreendedores aí. E a ideia é a gente ter um bate-papo fera para crescer, para fazer com que essa geração aí de empreendedores possam ser potencializados através dessa habilidade dele e a gente fazer essa troca aqui. Eu digo que a gente se encontra aqui, é sempre um encontro aqui, né? A ideia é a gente fazer aquilo, essa é a ideia da live, né? Fazer aquilo que a gente faz nos corredores, na hora do café aqui, tornar isso público e enriquecer outras pessoas, né? A nossa ideia é que você saia enriquecido aí. Então, se você acha que tem alguém aí que precisa ouvir essa live aí sobre venda, como se desenvolver, então aperta o botão aí e compartilha aí para a gente fazer o pessoal se desenvolver nesse tempo aí. Bora lá? E aí, Bora, Bugica? bora. Obrigado Seja pelo bem-vindo aí. convite.
Obrigado, cara. Obrigado. Tô à vontade. Eu costumo falar que se o Legal. pessoal soubesse daquilo que a gente fala nos corredores, ninguém sentaria para trabalhar, né? Porque a consultoria é gratuita o tempo inteiro. Exatamente. Mentoria, sim, né? Vai e volta toda hora, né? Muito bom. Exatamente isso. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Rodrigues, mas eu tô tão à vontade aqui que você pode me chamar de Bugica também. Bugica é um apelido muito carinhoso, todo mundo me chama de Bugica, eu fico feliz de ser chamado de Bugica também, né? Então fica à vontade, vocês escolhem a forma como vocês querem me chamar, né? Sou empresário, como o Edson falou, um dos meus negócios é a contabilidade, participo do nascimento de muitas empresas, lido com empresários de diversos segmentos. Eu costumo falar que minha maior paixão é vendas, né? E se você tem um negócio e você não vende, tem alguma coisa errada. Então, quando o Edson falou, cara, vamos fazer uma live sobre vendas, eu falei, cara, tô dentro traço, porque é um assunto que eu sou apaixonado e eu acredito de verdade que vendas é o motor de qualquer negócio. Se você quiser Faz fazer a parte. sua empresa, se você quer fazer a sua empresa crescer, você precisa colocar cliente para dentro. E colocar cliente significa vender, né? E é um prazer estar Exatamente. aqui, cara. Um prazer estar aqui contigo. Pô, e aproveitando, né, essa veia, né, vendedora, conta pra gente o que que é ser vendedor. Me ajuda a entender isso daí, né? Eu acho que essa dinâmica para o empresário, né, ser vendedor, né, parece que às vezes a palavra vendedor ficou muito vista de forma muito ruim, né? E a ideia é a gente resgatar, né, essa identidade do vendedor e qual é o papel fundamental que ele representa hoje no negócio. E essa é a ideia hoje. Ser vendedor. O que, que o Bugica... Cara, bem legal a gente começar por esse ponto. Eu falo com alguns mentorados meus que assim, não adianta eu passar técnicas de vendas, as estratégias que eu utilizo de prospecção de clientes, de quebra de objeção, sem antes você se reconhecer como vendedor. Porque a partir do momento que Exato. você não se reconhece como vendedor, dificilmente você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu. Dificilmente você Perfeito. vai dar atenção devida para, na minha opinião, um dos principais setores dentro de qualquer negócio. E aí você falou num ponto bem legal, né? Que a imagem do vendedor ficou muito mal vista, na verdade, né? Mas antes, respondendo já a sua pergunta, ser vendedor para mim é motivo de muito orgulho, porque eu sou realizador de sonhos, cara. Dentro do meu negócio, eu falei aqui da contabilidade, mas eu tenho consultorias, trabalho com mentorias com alguns empresários. Só que essa parte de pegar um empresário que está iniciando ali e transformar, fazer com que ele cresça de forma lucrativa, faça sua empresa crescer, desenvolver, ultrapassar a barreira dos 5 anos, né? Cara, isso para mim Exato. é algo fantástico. Quantas pessoas têm vontade de empreender, têm vontade de ter o seu próprio negócio e depende de um vendedor como eu para poder executar esse processo de abertura da empresa, executar esse processo de constituição do seu CNPJ, vamos colocar assim, né? Então, o vendedor é um realizador de sonhos, sabe? E E assim, pode falar. não, e trazer essa conexão, né, de que quando eu faço uma oferta, eu estou ajudando, né? Quando eu estou vendendo, eu estou resolvendo um problema, né? E é bem isso, né? Essa parte da identidade que precisa ser trazida com clareza hoje, né? Que, não, eu tenho vergonha, né? Isso não é para mim. E aí, quando você entende que você está beneficiando, ajudando, acho que a gente dá um outro sentido para esse ser vendedor, né? Total. Tem um ponto que eu gosto bastante de falar, é o seguinte: a maior parte dos empresários, das pessoas de uma maneira geral, elas associam venda como, quando elas pensam em venda, elas pensam no vendedor que está na loja, sabe? Que você paga e recebe um produto e acabou ali. Só que não é isso. Venda é relacionamento. A venda Exato. está muito mais ligado ao processo de atendimento. Quando a gente fala de atendimento do cliente, é atender uma necessidade dele. Tu imagina quantos pontos positivos tem você identificar a dor do seu cliente e você entregar a solução para ele. E você falou uma frase em uma das nossas conversas no corredor, né, que mexeu muito comigo. O processo Que de legal. venda, o processo de atender um cliente não tem a ver com você. Tem muito mais a Ex ver com o cliente.
A partir do momento que você começa a se portar como uma pessoa que resolve um problema, que traz uma solução, os ganhos são muito maiores, né? E eu acredito que o processo de venda, ele precisa ser ganha-ganha. A venda tem que ser bom para o vendedor quanto para o comprador. Quando você tem um problema seu resolvido, cara, você ganha muito também, entendeu? E entender que essa é uma jornada no sentido de você ir se aperfeiçoando e entendendo que existem etapas de consciência que você vai passando como vendedor e como profissional de venda e como empresário, né? Nesse sentido, para desenvolver uma equipe também, né? À medida quando eu me aproprio disso como eu chamo que é um elemento da identidade da empresa, né? A venda. Nenhuma empresa vive sem vender, né? E também não vive só vendendo, né? Então, sim, quando a gente traz essa clareza no sentido de que é um ponto fundamental, que é justamente eu me ver dentro desse cenário, disse, cara, eu preciso disso, eu preciso ser, né? Eu vim, né, da área técnica, né? E eu acabei tendo que desenvolver as habilidades de venda. E eu acho que isso é um ponto legal, né? Você também concorda que a dinâmica do vendedor, ela não é nata, ela vai sendo construída no caminho, né? Eu acho que esse é o gap que às vezes existe no caminho, que as pessoas, não, eu não sou vendedor. Na verdade, a gente constrói esse vendedor. O que você acha disso? Não, eu concordo 100%. Existe um ponto, né? A gente vê muito isso na internet, né? Vender é dom ou técnica? Se vendas fosse dom, eu não estaria aqui falando sobre vendas. Vendas é técnica, é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Cada um com as suas particularidades, cada um com o seu modelo. Eu costumo falar o seguinte, a maior parte das pessoas associam o cara que é extrovertido, que é o cara que fala muito, como vendedor. E ser vendedor não é você falar muito, é você saber falar na hora certa. E tudo depende daquilo que você está vendendo, sabe? Então, todo mundo pode desenvolver a habilidade de vender. Basta querer, basta entender que é importante. E você falou um ponto bem legal aqui de ser empresário, né? Cara, se você é empresário, você precisa aprender, você precisa se abrir para essa oportunidade que é conhecer o mundo das vendas, né? Porque a gente se vende o tempo inteiro. Eu converso com alguns empresários, eles falam assim, cara, mas você é vendedor, eu não sou. Peraí, você tem uma equipe? Tenho. Como é que você passa as suas ideias para a sua equipe? É um processo de venda. Se a sua equipe não comprar a sua ideia, dificilmente eles vão bater as metas que você mesmo estipulou. Exato. Então, a gente se vende o tempo inteiro. Inclusive, nesse momento, a gente está se vendendo aqui. E é uma maneira de se perceber, né? Começar a trazer para si essa identificação, né? Perceber que isso faz parte da minha... vamos dizer que eu digo que existe conhecimento, habilidade e atitude, né? E quando eu trago isso para mim, que é um conhecimento, uma habilidade, uma atitude que eu preciso ter, né? E aprender nessa jornada, né? Eu não sou só isso, mas eu aprendo que isso faz, vamos dizer, faz plus, faz sentido em todas as áreas do meu negócio. Seja para contratar alguém, eu estou vendendo um sonho, né? Para mim falar com o fornecedor, para mim falar com o gerente do banco, eu estou vendendo, né? Então, na verdade, essa evolução da venda tem conexão, né? Vamos dizer, com diferentes níveis de comunicação que eu vou adquirindo ao longo do tempo, seja para parceria estratégica, seja para evoluir como empresa e como pessoa, né? E a trabalhar esse ser, né? Que a gente nesse processo, a gente sempre fala muito de ser, ter e fazer, né? Às vezes as pessoas estão sempre, eu faço, né? Mas a ideia é que a gente tenha claro que o ser é mais importante, ou seja, eu entender a minha real identidade faz total sentido e aquilo que era forçado passa a ser uma coisa natural, né? Exatamente. É como dirigir um carro. Você não sai, cara, você nunca dirigiu um carro na sua vida, você não sai da própria autoescola dirigindo, cara. Existe um processo de aprendizagem. No primeiro momento, cara, nos primeiros momentos, né, vai ser mecânico. Mas chega um determinado momento que já é natural. Tem alguns colegas, né, que são contadores, eu não sou contador de formação, né, eu sou empresário na área contábil.
alguns colegas falam comigo, cara, como é que você consegue vender assim? Você vende muito fácil. Não foi sempre fácil. No primeiro momento foi muito Exato. difícil. Eu não nasci na área comercial. Eu trabalhava com gestão financeira. Eu me escondia atrás de uma planilha. Eu me escondia atrás de um sistema de contas a pagar, de contas a receber. Eu trabalhava com tesouraria, cara. Em um dado Caramba. momento, a partir do momento que eu me tornei empresário, e eu percebi, dada a minha sociedade, que eu tinha um maior perfil, eu entendi que eu tinha que assumir a responsabilidade da área comercial, eu comecei a aprender. Lógico, quando a gente iniciou em 2015, eu tinha que fazer 20 ligações para poder fechar um cliente. Hoje, esse Sim. volume é muito menor. Entendeu? Então, hoje as coisas acontecem de uma forma muito mais fluida, mas exigiu conhecimento, exigiu treinamento e exigiu atitude. É o conhecimento, é o chá, né? A Exato. habilidade. Você se torna, utilizando ainda o exemplo do carro, para você se tornar habilitado, você precisa passar pela parte teórica, que é pegar o conhecimento, e a parte prática. Assim também Perfeito. é na área comercial, assim também é na área de vendas, né? E eu posso até começar como um amador, mas eu posso me esmerilhar e potencializar essa dinâmica da venda, né? Exatamente isso. De não ficar preso, né? E por isso que é o tema dessa live é evolução, né? Ou seja, é uma evolução contínua no sentido de eu entender que isso faz parte de um aperfeiçoamento, né? À medida que eu vou conhecendo, né? E aí a gente vai até entender um pouquinho, né? Conhecendo alguns passos aqui para a gente conseguir identificar e melhorar o nosso ser, né? Vendedor, a nossa dinâmica, o nosso fazer, a nossa habilidade para vender. E aí eu tenho até essa pergunta, né? Como Pode gerar mandar. demanda, né? E se você tiver uma pergunta aí, deixa a sua pergunta também. É importante Show de para a bola. gente aqui você deixar a sua pergunta, que vai ajudar você aí e pensar e colocar sua dificuldade para evoluir na venda, que a gente, no finalzinho, a gente consegue responder, né? Como é que é hoje para Então, gerar demanda, né? para chegar os leads, né? Chegar os contatos para a gente fazer conversão, né? Cara, dentro do meu modelo de negócio, eu vou dividir de duas formas. Os leads mais quentes, os leads que são mornos e os leads frios. Beleza? Vou Beleza. começar pelos frios. Os leads frios, eles chegam através do Google. A gente tem parceria com uma empresa que faz marketing, né, para empresas de contabilidade. E aí, se você colocar no Google, por exemplo, quer abrir uma empresa em Niterói, você vai ver que tem a propaganda, ou no próprio orgânico ali, um dos primeiros é o Abertura Simples, e eu represento a Abertura Simples aqui na minha cidade. Eu sou um dos Legal. escritórios de contabilidade que recebe esses leads. Esses leads são 100% frios. Essas pessoas nunca ouviram falar de mim, essas pessoas não sabem quem eu sou, não conhecem o meu negócio. Então, existe um modelo de atendimento para esse tipo de contato. Ponto. Depois a gente evolui dentro desses contatos aí, como eu faço, né? Existe também o lead que eu chamo de morno, que é o que vem pelas minhas redes sociais. Por Entendi. exemplo, aqui no Instagram. Aqui eu falo de negócios o tempo inteiro, eu falo sobre vendas o tempo inteiro e as pessoas me procuram bastante. Hoje é o meu principal canal de captação de clientes. As pessoas me acompanham aqui e logo depois perguntam se eu presto serviço de contabilidade para a região deles, ou serviços de consultoria, mentoria, tudo mais. E esses leads já são mais mornos. Por quê? Porque para essa pessoa entrar em contato comigo é porque algum conteúdo meu, alguma live como essa aqui, fez sentido para ela, para essa pessoa, e ela decidiu chegar até mim e pedir uma cotação, enfim, de uma maneira geral. Então esse já é um lead um pouco mais morno, você não está chegando do zero ali, né? E existe o lead que é bem quente, que a gente trabalha bastante aqui, que é a indicação. Legal. Hoje a gente recebe muitas indicações. É um negócio de louco, Edson. Assim, eu recebo às vezes mensagens de empresários que falam assim, cara, eu recebi o seu contato num grupo de condomínio, sabe? Coisas desse tipo mesmo, assim, sabe? Cara, eu peguei o seu contato, nem sei quem me passou. Foi nesse sentido. E é um lead que normalmente é muito quente,
Porque quando você recebe uma indicação, a confiança daquela pessoa que te indicou, ela passa para você. E aí o processo acaba se tornando muito mais fluido, muito mais fácil de ser convertido. Entendeu? Porque o processo de estabelecer confiança na negociação, você já larga bem na frente, né? Por ser uma indicação. Perfeito. E conversando sobre demanda, né, eu acho que fica claro para a gente aqui que não se pode ter uma só geração de demanda, né? Eu preciso ter canais de aquisição, é isso? Diferentes canais de aquisição de cliente, né? Ou seja, a maneira como o cliente entra na empresa, né? Que eu acho que acaba que, às vezes, as empresas acabam tendo uma única maneira, né, de exposição para que o cliente se perceba, ou para o cliente perceba ela, nesse sentido, né? É exatamente isso. A gente iniciou o nosso negócio de contabilidade, nós nascemos como uma empresa de consultoria e migramos para abrimos uma frente só para trabalhar com contabilidade. Eu gosto de usar a contabilidade como exemplo, que é onde acontecem as maiores prospecções. As minhas consultorias, as minhas mentorias, eu vendo para os clientes que já estão dentro da base, entendeu? Legal. No início da contabilidade, a gente acreditou no que a gente ouviu fora. Sabe essas crenças, essa galera que está há muito tempo no mercado, e aí as pessoas falavam assim, cara, contador que só cresce por indicação. Quer trabalhar em empresa de contabilidade? Cara, indicação. E normalmente as pessoas acham que indicação você tem que ficar sentado fazendo apenas um bom trabalho e esperar que o seu cliente te indique. Mas a indicação ela pode ser estimulada. E eu vou falar aqui. A gente viveu assim no ano de 2016, no ano de 2017, no ano de 2018. A gente cresceu? Cresceu. Nós crescemos em uma velocidade muito pequena. Porque a gente dependia, a gente colocou o motor do nosso negócio na mão do cliente. A partir do momento que o cliente não indica, sou eu falando assim, cara, você é responsável pelo crescimento do meu negócio. E não é. A responsabilidade é minha como empresário. 2019 a gente começou a fazer esse movimento com a parceria com a Abertura Simples. E aí a gente começou a sentir o gosto. Cara, para pensar. Não sei se tem algum vendedor aqui que gosta de fazer esses contatos como eu gosto, né? Mas, cara, a pior sensação do mundo é você estar aí um dia inteiro e não ter ninguém para ligar. Então, assim, quando o Abertura Simples surgiu na nossa vida, foi um negócio muito louco. Eu tinha um funil de vendas, eu tinha uma métrica de vendas que era completamente errada. Eu falava assim, cara, minha taxa de conversão é de 95%. Porra, lógico que é de 95%, eu só trabalho em indicação. A partir do momento... Desculpa, deixa eu só para completar. A partir do momento que eu comecei a receber leads frios, eu comecei a entender o jogo mesmo dos negócios, o jogo da área comercial, falei, opa, minha métrica tá bem errada. Agora eu entendo por que era 95, entendeu? E assim, foi assim que a gente começou a crescer. A partir do momento que a gente assumiu a posição de empresa. Porque se você tem um negócio, você precisa ter um departamento comercial, mesmo que esse departamento comercial seja você em um determinado momento. Ponto. A partir do momento que a gente entendeu esse modelo, cara, o jogo mudou. Foi aí que a gente começou a crescer numa velocidade maior. Então, assim, é como se essa evolução envolvesse eu assumir a proatividade na captação de cliente, né? Não ficar somente como passivo na operação de venda, né? Exatamente então, eu isso. acho que sair da passividade, né, no sentido de, eu sou passivo, né? Eu vou esperar. A gente como empresa, né, uma das empresas que eu tenho, que é a parte de sistema, né, a gente recebe ainda, né, muita indicação, né? E eu acho que, de repente, a evolução para isso é ter uma indicação assim, profissionalizada. E é o mesmo que você sendo intencional, eu acho que o jogo é esse, né? Ser intencional, no sentido de a gente conseguir perceber que existe nuances dentro dessa indicação, que nem sempre vem com o filtro que a gente gostaria que viesse, e ao mesmo tempo a gente gerar uma demanda a partir de um perfil que eu vou te perguntar um pouquinho mais para frente, né? E aí você abordou essa dinâmica, né, da geração. E fala para mim sobre rotina, né? Eu acho que uma das questões que gera muita dúvida, ou que às vezes as pessoas param no meio do caminho, como que a gente define ou trabalha uma rotina de prospecção,
né? E aí a gente pode estar falando de empresas, né? Mas aí a gente também pode pensar num negócio local que precisa justamente não ter essa visão passiva somente, vou esperar o cliente chegar na loja, né? Como é que eu vou ser ativo? Ajuda a gente nesse sentido. Rotina, né? Vamos lá. Em relação à minha rotina, né? Dentro do meu negócio, né? E eu entendo que cada negócio tem suas particularidades e para cada negócio, uma determinada estratégia de venda vai funcionar ou não, né? Então, assim, dentro da minha rotina, eu faço ligações todos os dias. Eu tenho metas de ligações. Eu tenho metas de 10 ligações por dia, beleza? Legal. Gica, todos os dias você tem 10 pessoas para poder ligar? Não. Eu ainda tenho um ponto dentro do meu processo que eu preciso melhorar, que é a captação de leads. Eu preciso aumentar isso, entendeu? Eu já entendo que tem pessoas, tem empresários na área contábil dentro do meu mercado que, cara, o cara fecha 50, 60 clientes por mês. E esse cara recebe 200, 300 leads por mês, né? Para poder ligar. Eu ainda tenho esse ponto de deficiência que ainda pode melhorar, entendeu? E aí, quando eu não tenho esses 10 para ligar, eu vou trabalhar 2 pontos. Um ponto é trabalhar os clientes que estão na minha base, que é o processo que eu falei no início, que é você ativar o processo de indicação. Eu começo a fazer o papel do sucesso do cliente. Ficou bem conhecido agora. Entender Legal. cliente, o que você está achando e tudo mais. E aí tem um livro que eu vou indicar para a galera aqui, que é a Pergunta Bacana. Definitiva. A Pergunta Definitiva 2.0. Esse livro, ele trata de um processo chamado NPS. Eu não sou o cara do inglês aqui não, mas eu vou Net soltar Promoter Score. Exatamente, Net Promoter Score. Cara, o que é a pergunta definitiva? É mais ou menos o seguinte, de 0 a 10, o quão você gosta da minha prestação de serviço? O quão você está satisfeito com o meu negócio? Você concorda comigo que se você não tiver um bom relacionamento com o seu cliente, dificilmente você vai conseguir criar um momento para fazer essa pergunta. Então, esse processo de eu entrar em contato com os clientes é para conseguir criar esse momento. Entendeu? Lógico, saber os pontos que eu estou acertando, os pontos que eu tenho a melhorar. E em um dado momento eu pergunto isso para o cliente. De 0 a 10, se esse cliente responde 0 a 6, esse cliente ele está comigo simplesmente por estar. A qualquer momento, se pintar uma outra pessoa com um olho verde, sorriso bonito, ele vai. Beleza? Então é um ponto que eu tenho que ficar atento. Se esse cliente faz sentido para o meu negócio, eu tenho que ficar atento. O segundo, se ele responder 7 ou 8, ele gosta. Ele gosta da minha prestação de serviço, mas tem alguma coisa, ainda está faltando um detalhe. Agora, quando ele responde 9 ou 10, cara, ele gosta muito do meu serviço. Ele é um fã, que a gente chama, né? Ele é um fã do nosso negócio. E se ele é fã, cara, você pode criar um ambiente para você pedir a indicação. E eu peço mesmo. Tem clientes assim que já gera intimidade, tal, a confiança, eu falo assim, cara, pô, você tem outros amigos empresários que você pode me indicar, né? Me passa o contato aí, coloca meu nome num grupo, eu vou estimulando isso. Eu não posso deixar isso tudo na mão dele e achar que ele, em um dado momento, vai querer indicar. Eu vou fazendo esse processo de estimular. Então, hoje a minha rotina fica um pouco nesse sentido. Eu ainda faço algumas questões operacionais, como, por exemplo, do processo de abertura da empresa. A gente passou por algumas mudanças no nosso negócio, né? Então, eu tive que voltar para um determinado momento, determinada área operacional, mas eu costumo dividir o meu dia em 3 etapas. A primeira etapa, cara, eu sempre foco nas vendas. Eu normalmente, de acordo com o dia, eu organizo a minha agenda de ligação, né? Em uma etapa eu cuido das vendas, em um outro momento do dia eu cuido da operação e o terceiro momento é um momento estratégico que eu preciso entender o que eu fiz, o que está dando resultado, o que não dá. Perfeito. E isso é muito importante, né? Às vezes, dependendo do time que você está vivendo, né, você não vai poder ficar 100%, às vezes precisa entrar mais na operação. E o importante é ter consciência do tempo que eu passo em cada uma e do chapéu que eu estou utilizando em cada momento. Eu tenho falado muito hoje para os empresários, né? O desafio, né, é justamente não fazer, eu estou 1 ano, 2, 3, 5 anos fazendo a mesma coisa. Na verdade, eu preciso evoluir nessa jornada, entender o viés estratégico de uma venda, o viés estratégico de quem eu estou trabalhando, de quem eu estou
organizando, direcionando, né? Seja o meu time vendedor, seja os vendedores de uma loja, por exemplo, seja a prospecção para uma empresa, à medida que eu vou mapeando essa jornada, eu vou acabando entendendo. Por exemplo, eu estou com esse chapéu hoje, mas amanhã criou o volume, vai entrar alguém nesse chapéu e eu vou dar mais foco, energia, recurso para outras áreas da empresa. Então, isso é o processo de maturação, né? À medida que eu vou do operacional ao estratégico, eu vou desenvolvendo isso, né? Isso é fantástico, né? E aí, eu acho que Sensacional. uma outra abordagem que acontece, a gente pode até entrar, né? É a questão do perfil ideal, né, do cliente, né? E eu acho que esse é um ponto, né? Até que a gente falou do operacional ao estratégico. O estratégico vai justamente pensar, o estratégico vai justamente desenhar, delimitar um caminho que é o perfil do cliente que eu vou atender. Sim. E isso muda o jogo na venda, né? Isso muda, né, a percepção. Conta pra gente aí como é que é essa dinâmica de perfil de cliente. Cara, eu acho isso sensacional. E assim, foi bem legal a gente trazer esse ponto, sabe por quê? Se você não definir o cliente ideal para o seu negócio, como você vai fazer um processo efetivo de marketing? Exato. O objetivo do marketing é atrair os clientes certos para o seu negócio. Se você não tem um cliente ideal definido, dificilmente você vai atrair os clientes certos. O tema da nossa live é como evoluir nas vendas. Dificilmente você vai evoluir nas vendas vendendo para o cliente errado. Eu vou acabar gastando meu tempo, minha energia e meu recurso para o cliente que não vai ficar. Exatamente isso. É exatamente isso. E o ponto que você falou do olhar estratégico, ele é fundamental, porque se você não olhar numa posição estratégica, né, que eu chamo de terceira posição, né, para o seu negócio, dificilmente você vai conseguir enxergar quais são os clientes que são lucrativos, quais são os clientes que de fato te geram resultados positivos, sabe? Eu costumo falar, Edson, que assim, o que é em relação ao cliente ideal, né? 3 motivos para você escolher, definir o seu cliente ideal. O primeiro, você gera valor e ele reconhece. Talvez você tenha clientes na sua base de clientes que, cara, você está fazendo de tudo para atender bem esse cliente não reconhece. Cara, demite cliente. Isso é liberdade. Isso é se posicionar como empresário. Só que tem aqueles clientes que, cara, você sabe que o que você faz, de fato, faz o negócio dele decolar, ou você sabe que ele se sente muito bem comprando de você, sabe? Você gera valor, ele fica feliz por isso e ele reconhece. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele compra mais. Cara, se esse cara confia em você, se você tem a solução para os problemas dele, ele vai comprar de você e vai comprar mais, vai comprar feliz. É aquele cliente que nem vai chorar preço para você. Entendeu? E o terceiro ponto é que ele te indica. Legal. Você gera valor, ele reconhece, ele te indica. Só que você conhece muito mais de pessoas do que eu, né? Você é muito mais evoluído nesse caminho aí. Mas a gente sabe que é só cada um fazer o exercício de olhar para o lado. Normalmente a gente se relaciona com pessoas que são parecidas com a gente, em princípios, exato, valores. Então, imagina você trabalhar bem o seu cliente ideal. A chance dele te indicar um outro cliente ideal é muito grande. E é aí que você escala. Eu lido, Edson, aqui, desculpa, só um pouquinho. Eu lido com muitos empresários que estão iniciando no mundo dos negócios. E aí, quando eu falo isso com eles, eles falam assim, cara, mas eu nem tenho clientes ainda. Como eu faço? Escolhe um. É o processo da melhoria contínua. Pode ser que o seu cliente ideal hoje seja diferente do seu cliente ideal daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, e está tudo bem. Um ponto importante é você ter isso definido, para você conseguir trabalhar da forma correta, né? E não ter medo de se posicionar, né? É muito interessante essa questão de perfil, né? A gente que trabalha com essa dinâmica de entender perfis comportamentais, existem diferentes perfis, né? E à medida, quanto mais eu evoluo até mesmo na minha dinâmica de compreender as pessoas que eu estou lidando, eu acabo transitando melhor em cada ambiente, né?
E à medida quando eu me dou a oportunidade de conhecer de pessoas, né, a gente entende hoje que para além da técnica existe a pessoa, né? Então, quando eu percebo que existem essas duas nuances, né, tanto a parte técnica de venda, quanto a parte de entender de pessoas, entender com quem a gente está conversando, porque a gente acaba entendendo que a base da venda ali é a confiança, né? E à medida que eu estabeleço isso, a gente cria um túnel onde passa tudo, passa toda a jornada por ali. Então, quando eu trago isso para a minha venda, quando eu trago isso para o meu perfil ideal, quando eu estou pensando, né, eu sempre digo que a estratégia define a estrutura, né? Perfeito, perfeito. Então, quando eu entendo isso, eu vou desenhar uma estratégia que não me mate, né? Exatamente isso. E aí, eu acho que traz... Diga aí. Cara, eu tô ouvindo você falar, eu tô fazendo uma ponte na verdade, uma ponte ao passado, né? Porque no Legal, início, quando eu iniciei abrindo a minha empresa, cara, eu comecei meu negócio, eu costumo falar que eu tinha tudo e não tinha nada. Eu tinha tudo, tinha disposição, vontade, tinha conhecimento, mas não tinha dinheiro nenhum, não tinha espaço, não tinha ninguém para me indicar. Então eu costumava falar o seguinte, cara, tem um CNPJ, pode ser meu cliente. E eu errei muito, aprendi muito nesse processo também. E eu percebi que a minha estrutura me matava. A minha estrutura me impedia de crescer. Eu criei um monstro dentro do meu próprio negócio, sabe? Sim, cara, Gica, eu acho que eu tenho batido muito nisso, né? As pessoas querem empreender, as pessoas têm o sonho de empreender, as pessoas querem de fato empreender, e isso é 100%. Eu fui transformado, né, pelo empreendedorismo, né? A gente vivencia isso na prática, eu lido com outras pessoas. E o grande desafio né, no início, né, acaba a gente não compreendendo isso, e esse é o lado da maturidade legal de se ter, é justamente isso. Se hoje eu tenho uma pessoa que está nos ouvindo aqui e que quer abrir um negócio, pensa que a estratégia define. Pensa que você não precisa ser escravo. Sim, no primeiro time, no primeiro momento, você vai fazer tudo, né? Eu já vivenciei isso, né? Eu abri empresa em 2012. Então, 8 anos de estrada, eu sei que a gente passa por um monte de coisa, a gente trabalha muito e continua trabalhando, só que entender o seguinte, busque orientação. O que a gente está conversando aqui hoje, talvez você não tenha eu não tinha essa tecnologia há 8 anos atrás, mas você Exatamente. tem. Então aproveita essa sinergia, aproveita esses espaços para justamente entender que pode ser diferente. Existe um outro jeito de se empreender. Existe uma outra maneira de se fazer negócio que respeite os meus próprios termos. Essa é a grande sacada. Você pode vender muito sem matar, sem justamente... a gente fala muito sobre vida sistêmica, né? Que é você ter uma vida, né? Tantas pessoas já, não, eu tenho tudo isso, né? Mas crie um cenário, né? Crie um cenário onde você construa uma vida que vale a pena. Exatamente. Eu acho que essa consciência, à medida que a gente tem a possibilidade de compartilhar, é que faz todo sentido, né? Para a galera que está começando a empreender ou para as pessoas que já estão e que precisam evoluir nesse nível, né? Eu até me empolgo falando disso. Porque isso. Mas conta aí pra gente, né? De repente passa até pelo processo de demitir, né, um cliente para entender que você precisa viver e que você não é a sua empresa, né? Cara, o que você falou de olhar o seu negócio de forma estratégica, eu fiz uma live para falar sobre isso, cara. Porque muitas pessoas pensam assim, quer ver um negócio que eu ouço muitas pessoas falando? Vou usar como exemplo o comércio. Vou abrir um comércio, vou abrir um restaurante, vou abrir uma loja. Se você conversar com outro empresário, a moda antiga, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, quem empreende no comércio não tem vida. Como assim? Como assim não tem vida? Você que está criando uma estrutura para tirar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você quer. Se ter flexibilidade de horário, ter um dia flexível é importante para você e você quer abrir um comércio, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: como eu vou montar a minha estrutura para poder atender a minha necessidade? Não você ficar se adaptando à realidade da empresa.
Eu estou falando isso como uma pessoa que já viveu isso. Eu já vivi Olha, no final do ano de 2019, eu participei de um evento e um caderninho tipo esse que está na minha frente aqui, ó, eu escrevi no caderno no final, 6, 7, 8 de 2019, eu escrevi o seguinte: eu vou vender as minhas cotas da minha empresa de contabilidade e vou sair do mercado contábil. Sabe por quê? Porque eu criei os meus monstros. Os meus clientes me ligavam sem horário, me ligava final de semana, sábado, domingo, aquilo já estava me consumindo. Veio o ano de 2020, um ano de maior crescimento do meu negócio. Cara, nós abrimos quase 100 empresas. Para o nosso negócio, para o modelo que a gente vivia, caramba, cara, foi um bom crescimento. E aí, naquele momento, eu honrei o que eu coloquei, coloquei como meta vender as minhas cotas na empresa, eu vou vender as minhas cotas na empresa. Só que surgiu novas possibilidades, um novo olhar. Quando eu me posicionei de forma estratégica no negócio, cara, eu percebi, eu não preciso sair desse mercado. Se eu me posicionar diferente, cara, eu vou continuar fazendo o que eu amo, que é cuidar de empresários que estão iniciando seus negócios agora. Eu vou continuar abrindo empresa, vou continuar tendo uma fonte de renda, tendo um negócio próspero ali que atenda às minhas necessidades. E hoje eu estou aqui trabalhando e falando com você, mas amanhã, cara, eu posso estar na minha casa de praia, eu posso estar em qualquer outro lugar, porque eu criei um negócio que atenda às minhas necessidades, entendeu? Então, assim, eu vivi os dois lados da moeda, né? E agora eu vou puxar a minha sardinha para as vendas. Eu costumo falar o seguinte, galera da gestão, o Edson da gestão, cara, gestão é 100% importante, antes de eu falar o que eu vou falar. Gestão é 100% importante, porque não adianta nada você colocar dinheiro para dentro e não conseguir administrar. Não adianta você crescer a sua equipe e não crescer de forma organizada, não crescer de forma estratégica, beleza? Mas, se você quer fazer a sua empresa crescer, se seu objetivo dentro do seu negócio é ganhar mais dinheiro, cara, vende mais. Vende mais que você vai ganhar mais dinheiro. Se o seu maior objetivo hoje é sair da operação do seu negócio, cara, vende mais. Sabe por quê? Com recursos, você consegue contratar pessoas, você consegue contratar mentorias, você consegue contratar consultoria. Então, se você tem um CNPJ, você é empresário ou empresária, você precisa olhar para o seu negócio como um empresário profissional mesmo, que entende que, da mesma forma que você precisa entender de gestão financeira, gestão de suprimento, gestão de pessoas, você vai precisar também conhecer de gestão comercial, né? Exato. Exato. E eu digo o seguinte, quanto mais a dor do seu cliente se resolver, mais você vai ganhar. E quanto mais rápido você resolver, né? Por exemplo, eu não faço, por exemplo, a arte, né? Por exemplo, design, essas coisas. Então, se eu tenho uma pessoa que faça isso e resolva isso de forma prática, ele está resolvendo uma dor minha. E ele está ganhando o dinheiro dele. E quando à medida que eu desmistifico isso e digo o seguinte, venda, ela acaba sendo um elemento de transformação. Perfeito. Quando eu vendo para alguém, eu estou dando a possibilidade de transformar. E quando eu trago um conceito, eu vou ressignificando essa palavra, eu vou começando a enxergar muito mais positiva essa posição. Muito mais positiva a possibilidade de me posicionar como um vendedor. Né? E à medida que eu se aproprio disso, trago como uma característica pessoal e valorosa para mim, eu passo isso para as pessoas, eu comunico isso para as pessoas. E quando eu comunico isso para as pessoas, outras pessoas começam a entender o valor. Isso passa a ser um valor dentro da companhia, dentro da empresa, isso passa a ser um valor pessoal para mim, e eu acabo desenvolvendo, né, e crescendo como pessoa, crescendo como empresário, crescendo como um profissional. Então, e eu mudo o jogo a partir disso, né? Fantástico. Cara, sensacional. Eu vou falar o seguinte, eu costumo... E eu já cometi esses erros também, galera. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o maioral do negócio, porque eu não sou. Porque assim como o Edson, assim como vocês que estão aqui, empreender é uma jornada, né? Nessa jornada a gente aprende, a gente cresce, a gente aprende, a gente cresce, a gente erra, aprende com os nossos erros e continua crescendo. Esse é o processo. Mas assim, a autenticidade, ela vende. Exato. Edson é perfeito, cara. Você é um ser humano perfeito, com as suas particularidades.
Eu não sou um ser humano perfeito com as minhas particularidades. O Leonardo, Isso é Libertador, o seu nome, o Anderson que está aqui, cada um tem as suas particularidades. E assim, Exato. os seus clientes ou os seus futuros clientes, eles vão se conectar a você. Não adianta Exato. eu querer, por exemplo, a gente está vivendo um mundo digital aqui, né? Não adianta eu querer ir para a internet e falar de forma serena, de forma. Porque esse não sou eu não vou conseguir me sustentar por muito tempo. E o cliente percebe isso. Tem alguma coisa estranha ali. Talvez seja o perfil do Edson, cara. Vai ter cliente que vai se conectar com o Edson, vai ter cliente que vai se conectar comigo. E tá tudo certo. Tá tudo Exato. certo. Eu tenho visto muitos empresários iniciando, ou empresários que já estão começando agora no mundo digital, que assim, vê o Edson fazendo uma live, quer imitar o Edson. Cara, modelar é diferente de imitar, né? Olhar para identificar os pontos positivos. Caramba, isso funciona para ele, vou testar aqui. Beleza, agora, cara, criar uma cópia, dificilmente você vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então a E, autenticidade vende. pô, gente, eu confesso que 1 hora passou rápido aqui. Comenta aí embaixo aí. Acabou, tá, o negócio voou aqui, rapaz. E eu acho que é esse papo. E aí eu digo o seguinte, gente: venda é conexão. Venda é se conectar com outras pessoas, é se permitir conhecer, é se permitir ouvir outras pessoas. A evolução da venda passa pela conexão, atravessa através da amizade, através da pessoa que você resolve ouvir, que você escolhe parar e dizer, cara, eu vou ouvir. Né? E à medida que a gente vai se robustecendo na nossa comunicação, aprendendo a comunicar, aprendendo a ouvir, eu vou ganhando. Quanto mais eu me habilito para isso, para ouvir, para pensar, para conseguir perceber as nuances, o que envolve ali, eu acabo evoluindo. E aí a venda se torna uma coisa natural. Esse é o grande lance, Ugi. Cara, Não é isso? isso é fantástico. É Tornar exatamente isso. aquilo que é engessado uma coisa natural. Verdade. Eu costumo falar o seguinte: se você está colocando dinheiro na frente de tudo, você não vai conseguir ir muito longe. Que a mesma vontade que você tem para correr atrás dos primeiros reais ali, vai ser aquilo que vai falar assim: caraca, será que valeu a pena? Será que está valendo a pena essa grana? Não é pela grana. Não é. A grana é consequência. Eu ouvi de um cara, eu acompanho o T. Harv Eker, dos Segredos da Mente Milionária, né? E eu tenho os Legal. podcasts dele traduzidos. E aí ele fala assim, cara, o jogo dos negócios é a forma como você atende os seus clientes. Quanto mais o cliente fica encantado com você, mais aplausos ele te dá. E sabe o que são os aplausos? São os pagamentos. Então é o seguinte, se você não está bem financeiramente, provavelmente você não está entregando o seu melhor para o seu cliente. E você tocou um ponto, cara, que faz total sentido. Chega um determinado momento que a venda ela acontece de uma forma tão natural, tão fluida, que você mandou a proposta e nem percebeu. Venda não está aqui, olha, quanto custa a sua contabilidade? A minha contabilidade custa um salário mínimo. E aí, toma o salário mínimo, me dá a contabilidade. Não é assim. Principalmente quem trabalha no B2B como eu. Entendeu? Principalmente para quem lida com empresários. Cara, se eu não entender de verdade o meu cliente, dificilmente eu vou conseguir crescer. Dificilmente eu vou conseguir evoluir nas minhas vendas, entendeu? Cara, Dificilmente. muito essa percepção, né? Essa sagacidade, esse tato, né? De perceber muito jogo de qualquer negócio, seja micro, pequena, grande. E é interessante, conversando com um amigo, até o Alexandre, também especialista em venda, ele fala uma coisa muito interessante. As grandes marcas estão tentando vender igual as pequenas. E as pequenas estão querendo vender igual as grandes. Então, essa autenticidade é o seguinte: vai do jeito que você está e vai se aperfeiçoando no caminho. Vai melhorando na jornada, vai potencializando, vai adquirindo novos conhecimentos e habilidades no caminho. Para que aquilo que era um monstro, né, aquilo que era uma objeção, e às vezes, né, a objeção está mais no vendedor do que na venda.
Muitas vezes. E aí eu acho que para trazer, né, a gente está aí. Como é que fala? Eu acho que uma das coisas que acontece muito na venda, né? Eu acho que que às vezes muitas pessoas param no caminho e dizem, esse negócio de vender não é para mim, porque eles encontram objeção no caminho. Como é que o Bugica resolve isso? Vamos lá. Objeção. Quem gosta de receber não, né? Eu costumo falar o seguinte, eu tenho uma crença, vou dividir com vocês uma dica, não fala para ninguém não, hein? É uma dica, é uma crença que eu aprendi e eu levo para minha vida. O meu funil de vendas, ele precisa me motivar, não me desmotivar, beleza? Dentro da minha métrica, eu ligo para 8 pessoas e fecho um. Então, se eu estou ligando para uma pessoa, a pessoa me disse não, eu falo, putz, tô perto do sim, entendeu? Então, é algo que me motiva. Então, esse é o primeiro gatilho que eu falo para vocês. Não tem essa, ai meu Deus, eu tenho que ligar para 100 clientes para fechar um. Cara, que ótimo. Que ótimo, você tem essa métrica, liga logo. Aproveita e faz isso logo, entendeu? Mas vamos falar de objeção. Cara, tem uma pergunta que, para mim, foi a pergunta que resolveu a maior parte dos meus problemas. Porque pior que a objeção é você não entender a objeção. O porquê o cliente não comprou de você. Então, normalmente, quando o cliente não compra de mim, me diz não, eu utilizo uma simples pergunta. O que te impede de comprar? Legal. E aí o cliente vai entregar os critérios dele ali. E aí eu tenho a possibilidade de, putz, eu consigo resolver isso? Sei lá, vou dar um exemplo. O cliente fala assim, olha, eu não vou comprar de você porque a sua empresa fica em Niterói e a minha, eu vou contar uma que aconteceu na semana passada. Cara, a sua empresa fica em Niterói e a minha fica na Ilha do Governador. E eu falo assim, pô, beleza. Você já teve outros negócios? Já. Falei, pô, legal. Quantas vezes o seu contador te visitou? Pô, nenhuma. Falei, opa, então por que você quer um contador perto? Exato. Opa! Bom, segundo, se ele falou de proximidade, é um critério para ele. Então, no meu processo de apresentação do meu negócio, eu vou falar que a gente vende pelo WhatsApp, que a gente atende pelo WhatsApp, que a gente utiliza e-mail, que existe Zoom, e eu posso visitá-lo quando ele desejar. Entendeu? Uau. Mas existe uma outra objeção, que é preço. Cara, tá caro. Pô, beleza. E quando o cliente chora desconto, é a hora que eu falo que o empresário, o vendedor, precisa ter um negócio dele na mão dele. Sabe por quê? Porque se o cliente está ali chorando o preço e você não conhece o seu negócio, você pode aplicar um desconto que vai quebrar o seu negócio. Exato. Se você não conhece o seu negócio ali, vou dar um desconto e daqui a pouco você está com o negócio empatando. Não faz sentido. Entendeu? E aí eu penso o seguinte, posso aplicar o desconto? E vai fazer sentido para o meu negócio? Vou aplicar o desconto, venda fechada, a gente segue. Agora, não posso? Cara, eu respiro fundo e vou para o próximo. Porque aquele cliente não está preparado para se tornar meu cliente. Entendeu? Essa é a questão também da definição do cliente ideal, né? Eu aqui, né, compartilhando com vocês o cliente ideal da nossa empresa de contabilidade, é o seguinte, é a empresa no Simples Nacional, que seja do estado do Rio de Janeiro e tenha até 10 funcionários. Isso significa que se eu receber um lead de uma empresa que seja do lucro presumido, cara, eu não quero. Eu não quero. E é um ponto muito importante você deixar isso bem claro no seu processo de negociação, porque isso gera confiança, cara. Edson, você não tem ideia. Cada venda que eu faço é uma consultoria que eu dou e eu quero mesmo entender o negócio do cliente. E quando eu falo para ele, olha, infelizmente, eu não consigo te atender, esse cara fica grato, primeiro pela minha honestidade, segundo pelo tempo que eu dediquei. E, cara, eu já recebi indicação de gente que nem cliente é. Cara, liga para esse cara aqui, ó. A empresa dele é do Simples Nacional, a empresa dele é do Simples Nacional, quase isso. Entendeu? E gera reciprocidade, né? Quando você ajuda para além da venda, né? Exatamente. Então, assim, eu utilizo essa pergunta. O que te impede? E aí eu vou identificar quais são os critérios dele, aquilo que está impedindo. Aí eu tenho a possibilidade de quebrar essa objeção ou não. Beleza? Tem um outro ponto que eu utilizo, que eu costumo falar, aí tem alguns clientes que não querem nem te ouvir. Entendeu?
Aí, vou te dar um exemplo aqui, né? Vou fazer um exemplo bem chulo aqui, tá? Edson, Bora. você compraria um copo furado? Não. Por que você não compraria? Perde a utilidade? Boa. Olha o critério dele, utilidade. Se eu te provar que o copo furado tem utilidade, você me ouviria? Sim. Cara, se eu pude fazer isso com um copo furado, tu imagina você com o seu negócio. Olha, gente, tá conseguindo entender que qual é a ideia, né? Assim, um bate-papo desse, a gente é aquela coisa, a gente passa horas aqui conversando, Verdade. se aperfeiçoando. E aí eu digo o seguinte, e aí eu acho que esse é o grande sacado que a gente tem conversado aqui sobre evoluir, é o seguinte, se fosse há 10 anos atrás, eu não estaria tendo essa conversa. Porque eu não estava aperfeiçoado e não sabia o valor disso. E é muito sobre o valor. Entenda o valor que a venda tem para o seu negócio. Entenda o valor que as conexões que você faz têm para o seu negócio. Entenda o valor. E à medida que quando essa percepção de valor vai aumentando, e aí eu acho que é um hack que a gente aprendeu também, é o seguinte, aprenda a admirar quem vende. Eu admiro o Bugica. Por quê? À medida que eu admiro, eu me dou a possibilidade, eu não me rejeito para aquilo. Às vezes, fulano quer vender, não sei o quê. Ou seja, quer odiar aquilo dali e você se distancia. E eu também se distancio da venda. Eu aprendi, aprenda a admirar quem vende. Né? Eu acho que, não sei como é que é o time aqui do Instagram, mas eu vou dizer o seguinte, que live, que aprendizado. Aqui ele vai embora agora ele não cai com uma hora não. Não cai não? Pô, vai? Então. Não. E assim, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui para a gente poder responder aqui, né? Se você tiver alguma pergunta, e vai ser um prazer a gente poder compartilhar com vocês aqui, né? Qual é a ideia e o intuito dessas lives é justamente a gente poder ferramentar o pequeno, o médio empresário, a ferramentar, a dar conteúdo, a dar possibilidades de um conteúdo gratuito como esse. Né? Eu tenho uma comunidade que é a Modelagem do Sucesso, onde ali eu tenho uma mentoria por mês, né? Junto com o pessoal que faz parte lá, e se você quiser, automaticamente você pode mandar uma DM aí, mandar uma mensagem que eu te dou um cupom de desconto lá. E a ideia é justamente entender que faz parte, né, da jornada se envolver em cenários envolver-se em cenários de desenvolvimento. Verdade. Sabe, quando eu me coloco em outras rodas, né? Isso aqui é uma roda, isso aqui é uma conversa, né? A gente está remotamente, mas é uma conversa que parece que eu estou aqui apertando a mão do Bugica. E a gente está numa conversa. E à medida quando eu se permita isso, eu acho que a gente cresce. Então, Bugica, vou deixar aí, se você fosse dar uma palavra e uma direção aí, né, para que o empreendedor se desenvolva e cresça e amadureça nessa jornada, fica à vontade para deixar um... Pô, cara, primeiro eu quero agradecer o espaço aí, obrigado pelo convite. Galera, não é porque ele tá aqui não, mas esse cara é extraordinário, esse cara é fera demais, fera demais. Eu sou um cara que venho pra cá pro coworking e fico vigiando o horário que o Edson sai pro café pra eu ir, entendeu? Que é sempre um momento de troca, é sempre um momento de muito aprendizado. Obrigado, irmão, de verdade pelo convite, foi um prazer trocar aqui o que eu sei contigo. Pra galera que é empresário ou quer iniciar no mundo dos negócios e não conhece da área de vendas, cara, eu vou dar 3 pontos. Primeiro ponto, se reconheça vendedor. Legal. Quase que um resumo do que a gente falou aqui. Se reconheça vendedor, se reconheça uma pessoa que resolve problemas de outras pessoas. Isso é empreender. Se você olhar no dicionário, o significado de empreender é isso. É solução de problema. O empreendedor ele é um solucionador de problemas. O vendedor também. Ele entrega essa solução. Então, se reconheça vendedor. O segundo ponto é que você precisa conhecer o seu cliente.
Cara, é a parte principal do processo de vendas. Se você não conhece o seu cliente, como você vai conseguir oferecer o produto certo? Como você vai conseguir oferecer o serviço correto? Como você vai atrair as pessoas certas para o seu negócio se você não sabe para quem você vende? Entendeu? E o terceiro ponto, que é a dica de ouro. Quando você for vender para o seu cliente, entregue e apresente o seu produto ou o seu serviço de acordo com os critérios do seu cliente. O Uau. nosso cliente não compra, o meu cliente, o seu cliente, não compra pelos nossos motivos. Eles compram pelos motivos deles. E o nosso Legal. papel como empresário, o nosso papel como vendedor é entender esses motivos e apresentar. Entendeu? Então, assim, eu costumo falar que o empresário, o vendedor, ele entende muito do negócio dele e no processo de venda ele fala de tudo. Fica só falando e esquece de entender qual é o critério do cliente. A partir do momento que você entende o critério do seu cliente, você consegue fazer uma apresentação mais direcionada e o seu resultado tende a ser positivo. Então são esses 3 pontos. Se reconheça como vendedor, defina o seu cliente ideal, conheça o seu cliente e apresente de acordo com os critérios do seu cliente, que eu tenho certeza que as suas vendas vão decolar. Bora! Uau! Bacana, fera demais. Cara, que prazerzaço. Isso aqui viraria vigília aqui, né? Só tracionando, compartilhando venda. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui salvo aqui, né? A gente tem uma comunidade, a gente vai estar evoluindo. Quarta-feira que vem tem um bate-papo, vou fazer uma live falando sobre perfis, né, de liderança, vou falar sobre como você identificar o seu perfil de líder, vai ser fantástico. Eu acho que vai ser uma jornada, é uma jornada para que você cresça um conteúdo puramente gratuito para que você desenvolva, né? Mais uma vez, Bujica, obrigado. Você é fera. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua integridade aí na jornada, parabéns pela transparência. E, cara, é só o começo de uma jornada aí. Parabéns a todos os presentes aí, o Anderson, o Renato, porra, galera top aí. Rodrigo, a Lívia tá aí, o Capítulo, o Espaço, né? Fernanda, Vinícius, Vitão, sejam bem-vindos todos aí. Isso é nossa jornada. Bora lá. Muito obrigado mais uma vez. Gente, tamo junto. Aí, vamos tirar aquela foto aqui, ó. Pô, isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia te falar. Aí, pô, tem uma galerinha aqui, não dá para acompanhar a galera que tá entrando. Então, dá um print, bota lá nos stories e marca a gente pra gente saber quem tá. A gente vai dar um sorrisão bonito aí agora, né? Vídeo aqui. Foi? Opa, foi. Show de bola. Um abração, gente. Irmão, tamo junto. Obrigado. Sucesso. Um abraço. Bora.